Xing não conseguiu desovar um bichinho sem que uma videira de abate aparecesse. Quanto mais videiras de abate ela tivesse, mais machos ela tinha conquistado. No entanto, Xing não tinha videiras de abate, apesar de ter 7 bichenens. Porque ela completou com sucesso sua tarefa, voltou para a Terra e ganhou espaço permanente $1 bilhão. Mas assim que ela preencheu alegremente seu espaço, as videiras de abate desaparecidas brilharam novamente. Os 7 poderosos Homem-Esfera que ela enganou e descartou tinham agora sua energia de ressentimento direcionada ao mundo dos Homem-Esfera. Para conquistar os Homem-Esfera, Yao Yao não se importava em usar qualquer meio. Depois de enganá-los e usá-los, ela os descartou sem piedade. O poderoso e belo Homem-Fera de Raposa Branca foi vendido por ela para uma vila por 3 peles de animais. O Homem-Fera de Lobo Impiedoso a seguiu contra sua vontade. A garota o ordenou por contrato para cortar seu corpo de Homem-Fera ao meio. Neste momento, as videiras de abate desaparecidas de Yao Yao brilharam novamente. Uma familiar flutuação espacial apareceu. Ela foi puxada de volta para o mundo dos Homem-Esfera. Simultaneamente, no continente dos Homem-Esfera, um pequeno dragão descartado por seus pais estava lutando em si. Eu não fiz nada de errado. Eu não sou um mau Homem-Fera. Mas algumas raposas jovens consideraram o frio Homem-Fera de dragão um mau presságio. Sissi foi amarrado à força em uma árvore. 2 falcões estavam caçando no céu. Deles um grande presente. Sissi, o pequeno dragão azul olhou desesperadamente para o céu. Ela viu uma vez quando nasceu de seu ovo. Sua vingança. Sua vingança apenas olhou friamente para ela e saiu. Ela esperou e esperou na casa. Ela queria esperar que sua vingança voltasse, mas sua vingança não voltou. Ela comeu insetos, folhas, tudo. Ela conseguiu sobreviver, mas dia após dia, Sissi finalmente percebeu que havia sido abandonada por sua vingança. Ela era um pequeno Homem-Fera de dragão indesejado por sua mãe. Em seu crescimento, ela enfrentou toda a maldade. Ela parecia não deveria ter sobrevivido neste mundo. 2 enormes falcões no céu a estavam cobiçando. O pequeno dragão Sissi estava se debatendo na árvore. Vingança. Mãe, quem vai me salvar? Nesse momento, em frente ao Homem-Fera de dragão azul, houve uma súbita flutuação espacial. Uma linda mulher com roupas requintadas apareceu na frente dela. Os olhos do Homem-Fera de dragão se arregalaram. Sissi. Linda irmã. Ela havia vagado pelo mundo dos Homem-Esfera por tantos anos e nunca tinha visto uma irmã tão bonita. Quando Yao Yao viu o Homem-Fera de dragão, ela ficou chocada e sem palavras. Eu voltei para o mundo dos Homem-Esfera para completar a tarefa de procriar. Ela fez todo tipo de coisas ruins. Aqueles homens certamente a odiavam até a morte. Que azar! Sistema. Yao Yao chamou 2 vezes. Mas não houve resposta. Isso a deixou em desespero. Neste momento, ela de repente se contorceu loucamente. Cortou rapidamente o tentáculo em forma de cobra que a prendia. Então, abraçando a pequena cobra, pulou da árvore e correu, enquanto mandava o dedo do meio para as 2 águias. Olhem com atenção antes de agir. Eu sou a vossa bisavó. Como esperado. Os olhos das 2 águias ficaram ainda mais ferozes. A forma de cobra não compreendeu. Sissi. Linda irmã, por que você a provocou? Mas no momento seguinte, a forma de cobra obteve a resposta. Yao Yao tirou diretamente um lança-chamas de fogos de artifício do espaço e ergueu o canhão em direção às águias, preparando-se para o batismo do fogo. Tolos! Os fogos de artifício dispararam rapidamente, e Yao Yao se transformou em um guerreiro de fogos de artifício. Os fogos de artifício explodiram no ar. A forma de cobra também ficou assustada com esses fogos de artifício. Ela enterrou a cabeça em seu corpo, tremendo. As 2 águias ficaram ainda mais aterrorizadas, cagaram nas calças, viraram-se e fugiram. Sissi. Linda irmã, obrigada por me salvar, pequena criatura. Não entendo o que você disse, mas você é muito fofa, Yao Yao elogiou sem querer. Eu vi muitas cobras nestes anos. O azul em seu corpo é realmente único. O rosto da forma de cobra ficou instantaneamente vermelho. Ela se contorceu e se enrolou em seu pulso. Yao Yao perguntou, pequena criatura? Você pode se transformar em humano? A forma de cobra caiu de repente. Yao Yao ficou no mundo das feras por 1 ano. Já tinha um entendimento básico. Você é uma besta mutante deficiente. A forma de cobra caiu ainda mais. Sim, ela é uma pequena deficiente que não consegue se transformar. Não fique triste. Yao Yao percebeu que parecia ter magoado a pequena criatura sem querer e sentiu um pouco de pena. Quem te machucou assim? Conte para a irmã,
a irmã vai vingar você. Ao ouvir isso, a forma de cobra balançou a cabeça loucamente. O cheiro na linda irmã é tão bom e muito confortável. Ela não queria que ela soubesse que era odiada por outras feras. Neste momento, a doença profissional de Yao Yao como veterinária entrou em ação. Ela apertou o pequeno corpo da pequena cobra azul de cima a baixo. Você deve estar desnutrida. Por isso não consegue se transformar em humano. Com o tempo, você se recuperará. A pequena cobra que foi apertada por Yao Yao. O rosto da besta ficou pálido e vermelho. Ela se contorceu por um longo tempo, depois olhou para ela com um rosto pequeno e vermelho. Zizi, é verdade? É verdade? A pequena cobra mutante imediatamente se animou. Ela tem que comer bem no futuro, assim ela pode se transformar em forma humana. Ela não será mais uma pequena deficiente. Neste momento, o pequeno nariz da forma de cobra cheirou suavemente. Ela sentiu um cheiro de sangue. A bela irmã mais velha machucou a mão. Ela se virou e pendurou-se em seu pulso. 52 com instinto de cobra, ela lambeu a ferida com cuidado. Yao Yao sacudiu a mão. 53 a forma de cobra imediatamente ficou tonta. Ela não comia há muito tempo. Com baixo teor de açúcar no sangue, ela caiu no chão. 54 pensando que tinha deixado a cobra tonta, Yao Yao, com uma expressão preocupada, disse, acorde, acorde. 55 acorde, pequeno raio de cera. Não muito longe daqui, em uma caverna, está Gao Qi, um jovem homem-fera raposa branca de 5 anos. 56 ele estava dando água para seu pai doente, Gao Bai. Gao Bai era o mais belo dos homens-fera raposa. No entanto, o céu lhe deu uma aparência perfeita, 57 mas não um corpo saudável. Gao que já tinha ouvido sua tia dizer que seu pai, o homem-fera doente, teve a chance de ir para a cidade das 10.000 feras. 58 Se ele fosse para a cidade das 10.000 feras e encontrasse uma boa mulher, ele poderia receber tratamento de bons médicos. 59 mais, na flor da idade, ele foi sequestrado e forçado por uma mulher malvada. Uma vez que homens-fera se tornam companheiros, 60 o macho pertence à fêmea. Mas aquela mulher, depois de forçar o macho a ter um filho para ela, 61 abandonou o macho e foi embora. Sua mãe era uma mulher extremamente malvada e egoísta. 62 Desde que o pai de Gao Qi, Gao Bai, parou de caçar, ele tem tido tosse e febre, e agora está com febre alta há 5 dias. 63 No entanto, os suprimentos de medicamentos de sua mãe eram limitados. Mais tarde, ela terá que entrar nas perigosas montanhas. Saiba que, sob a regra de o forte devora o fraco entre os homens-fera, 64 Uma criança de 5 anos entrando na floresta seria como servir carne para as feras da floresta. Do outro lado, Yao Yao estava segurando o salsicha. 65 Ela estava alimentando a pequena cobra-fera. A pequena cobra azul clara esticou sua cabeça escorregadia, comendo um pedacinho da salsicha que ela alimentava. 66 Uau, está delicioso. Yao Yao, Yao Yao, coma rápido. Yao Yao olhou para seu rosto vermelho. 67 Uau, que fofo. O pequeno fofo está tão feliz. Nesse momento, o céu já estava escurecendo. 68 Eles só podiam passar a noite nesta floresta. Sempre que a pequena cobra trazia um pedaço de madeira, a bela irmã mais velha acariciava sua cabeça 69 e a elogiava. Uau, que feliz! Yao Yao empilhou uma pilha de lenha. 70 Em seguida, usou um isqueiro para acender o fogo. Vendo as chamas ardentes, a forma de cobra se escondeu atrás de uma pedra próxima, 71 nervosa e sem ousar se aproximar. Yao Yao não pôde deixar de rir e dizer, pequeno raio de cera, você é tão medroso. 72 Olha como você está assustada. Rasgue, rasgue, rasgue. É perigoso lá onde a bela irmã mais velha está. 73 Vem aqui. Não é só fogo. O que há para ter medo? 74 Yao Yao pegou a pequena cobra e brincou com ela. Irmã vai te ensinar como usar o fogo. Ela tirou temperos e um pedaço de frango. 75 E começou a cozinhar sopa de frango. Yao Yao era uma entusiasta de culinária, mas antes, a serpente lambeu sua ferida com cautela. Yao Yao balançou a mão. A serpente ficou tonta e desorientada. Ela não comia há muito tempo e seu nível de açúcar no sangue estava baixo, fazendo-a desmaiar. Yao Yao, pensando que tinha feito a serpente desmaiar, disse preocupada, acorde, acorde. Acorde logo, pequeno pedaço de cera. Não muito longe dali, em uma caverna, estava Gao Qi, um pequeno lobo branco de 5 anos. Ele estava dando água ao seu pai, Gao Bai. Gao Bai era o mais bonito dos lobos machos, mas o céu lhe deu uma aparência perfeita. Ele não lhe deu um corpo saudável.
A Gal, que já tinha ouvido sua tia dizer que seu pai teve a chance de ir para a cidade dos 10.000 monstros. Se ele fosse para a cidade dos 10.000 monstros e encontrasse uma boa companheira, ela poderia obter bons recursos e tratamento. Mas ele foi levado por uma mulher malvada e forçado na sua melhor idade, uma vez que os lobos se tornam companheiros. O macho pertence à fêmea, mas aquela mulher, depois de forçar o macho a ter um filho para ela, abandonou o macho e foi embora. Sua mãe era uma mulher extremamente malvada e egoísta. Desde que o pai de Agao-ki, o lobo branco, perdeu sua habilidade de caça, ele vem tossindo e tendo febre, agora com febre alta há 5 dias. Sua pobre mãe tem remédios limitados e mais tarde ela terá que entrar nas perigosas montanhas. É preciso saber que nas regras de devoração entre os homens fera, uma criança de 5 anos entrando na floresta é café da manhã para as feras da floresta. Do outro lado, Yao Yao está segurando o presunto, alimentando o pequeno homem fera serpente. A pequena serpente azul clara estende sua cabeça escorregadia, comendo os pedaços de presunto que ela alimenta. Uau, delicioso! Yao Yao, Yao Yao, coma rápido. Yao Yao olha para o rosto corado. Uau, tão fofa! Pequena fofa é tão feliz. A esta hora, o céu já está escurecendo. Eles só podem passar a noite nesta floresta. Sempre que a pequena serpente traz um pedaço de madeira, a linda irmã a acaricia na cabeça. E a elogia. Uau, que feliz! Yao Yao empilha uma pilha de lenha. Em seguida, acende o fogo com um isqueiro. A homem-fera serpente, vendo as chamas queimando, esconde-se atrás de uma pedra próxima. Nervosa, ela não ousa se aproximar. Yao Yao não consegue deixar de rir e dizer, que medrosa você é. Olha, você está assustada, Sisi. A irmã bonita é perigosa. Venha rápido, não é só fogo. Do que ter medo? Yao Yao pegou a pequena cobra e perguntou, quer que a irmã te ensine a usar fogo? Ela pegou temperos e um frango. E começou a cozinhar sopa de frango. Yao Yao é uma fanática por culinária, mas antes não tinha dinheiro. Sem mais condições de ser alimentada, nem mesmo o sal era um bem escasso, a vida era difícil. Agora, com 200 metros quadrados de suprimentos à sua disposição, ela podia usar o que quisesse, não muito longe. A pequena raposa branca, carregada nos braços, sem lugar para ir, correu desesperadamente, e ela colheu a medicina. Mas atraiu um bando de lobos, ela teve que se transformar em uma raposinha e fugir loucamente. Um bando de lobos famintos, que não comiam há dias, a perseguiam, me ajudem. A raposinha tropeçou e machucou o joelho. Ela chamou algumas vezes com urgência, mas ainda assim não estava disposta a desistir da erva medicinal em suas mãos. Enquanto Yao Yao se preparava para servir a sopa de frango para comer, ela ouviu rugidos de lobos vindos de perto. Yao Yao cheirou atentamente, parecia o cheiro de Agao-ki, era o cheiro de Agao-ki. Desde pequena ela era maltratada pelos aldeões da tribo Agao, talvez por não terem mães amorosas. Também parecia haver um sentimento natural de proximidade, apenas Agao-ki estava disposto a ser seu amigo. O que fazer? O que ela deveria fazer? Ela enrolou um pé de Yao Yao e correu em direção à árvore. Linda irmã, lobos não escalam árvores, você sobe na árvore para se esconder primeiro. Agao-ki é meu amigo, eu vou salvar Agao-ki. Quem diria que Yao Yao de repente pegou a pequena cobra e atirou, subiu na árvore e olhou para baixo de uma posição elevada. Viu um bando de lobos perseguindo uma raposa branca aparentemente muito jovem. A raposinha branca estava com a perna ferida e prestes a desistir. Nesse momento, a perna de Agao-ki estava dormente de dor. Ela estava sem forças. Se a erva medicinal não fosse entregue, o tosse e a febre de seu pai não melhorariam. Ele morreria, e seu pai também morreria. Será que acabaria aqui? Nesse momento, a voz de Sisi soou de cima. Agao-ki, não desista. Nesta desesperança, essa figura azul era como uma luz, acendendo a esperança no coração do jovem garoto. Agao-ki não perguntou nada, seguiu a pequena cobra azul e correu. Sisi. Agao-ki, pule. Agao-ki não sabia por que pular, mas a cobra o mandou pular. A pequena raposa branca pulou com toda a sua força, ela já estava com a perna machucada. Depois de pular, ela rolou instantaneamente, emocionada. Agao-ki gritou de dor 2 vezes. Nesse momento, uma mãozinha macia a pegou e a abraçou. A cobra também pulou imediatamente sobre ela, enrolou-se em seu ombro e olhou. De fato, o grupo de lobos caiu nas armadilhas que Yao Yao preparou. 102 Ela havia preparado armadilhas grosseiras nas proximidades e abraçou Agao-ki.
103 Ela sentiu o pelo de raposa, diferente da raposa com quem trabalhava em um hospital de animais. 104 O pelo desta raposa era macio e agradável de abraçar. Yao Yao estava prestes a acariciá-lo mais. 105 Ela viu a pequena raposa levantar sua linda cabeça e olhá-la. Que raposa linda! 106 Uma imagem de um macho de raposa branca surgiu em sua mente sem que ela percebesse. 107 Ele se autodenominou um aprendiz de sacerdote, com desenhos de totens de feras em seu rosto, tornando impossível ver sua verdadeira aparência. 108 Ele dançou a dança do sacerdote da tribo Wuzu, olhando com carinho para seu mestre. 109 Nesse momento, o tremor da pequena raposa atirou de suas memórias. Pequenino. 110 Assustado, ele se esfregou no ombro de Sissi. O que? 111 A linda irmã te salvou. Yao Yao sorriu. Eu gosto desse nome. 112 Mas ainda não podemos relaxar. Algumas lobas caíram nas armadilhas, mas as que vinham atrás viram as armadilhas. 113 Elas optaram por dar a volta. Yao Yao abraçou os dois filhotes e subiu em uma árvore alta sem hesitar. 114 Ela olhou para baixo com desdém para os olhos frios das feras. 115 Eles eram especialmente aterrorizantes à noite, quando os dois filhotes começaram a relaxar. 116 Eles sentiram a grande árvore balançar. Os lobos estavam batendo na árvore com a cabeça. Sissi estava impaciente. 117 Linda irmã, eles estão batendo nesta árvore. Gao que também estava em pânico. 118 Suas pequenas patas agarraram as roupas de Yao Yao. Linda irmã. 119 A árvore vai cair e nós vamos cair. A expressão nervosa da pequena raposa. 120 Advertiu. Uau, que feliz! Yao Yao se sentiu feliz em seu coração. 121 Mas ela parecia surpreendentemente calma. Não se preocupe, eu estou aqui. 122 Então ela tirou um grande saco de ração para cachorros com embalagem verde. Ela rasgou o saco e despejou a ração. 123 A deliciosa ração para cachorros de uma certa marca caiu sobre o grupo de lobos ferozes. 124 Certamente funcionou. Os lobos cheiraram involuntariamente. 125 Cheira bem. Os lobos primeiro cheiraram atentamente e depois experimentaram duas. Montou algumas armadilhas rústicas por perto. Yao Yao abraçou Gao que deu uma espiada em seu pelo de raposa. Diferente das raposas que trabalhavam no seu pet shop, o pelo dessa raposa é tão macio e liso, tão bom de abraçar. Yao Yao estava prestes a abraçá-lo mais algumas vezes, quando viu a cabecinha da raposa levantar a linda cabeça de raposa e olhar para ela. Que raposinha linda! Um vulto de uma figura masculina de raposa branca passou pela mente de Yao Yao sem que ela percebesse. Ele se autodenominou aprendiz de sacerdote, com um totem de marca de besta pintado com cores do arco-íris no rosto, tornando impossível ver seu rosto real. Enquanto dançava a dança sacrificial de Gao Zu, ela dançava, a irmã de dança, com relutância, contra ela, este mestre. Neste momento, o tremor do pequeno corpo de raposa tirou de suas memórias. Pequena coisa. Você se assustou, com o corpo de serpente, Sisi, arranhando em seus ombros, Gao que foi a linda irmã que te salvou. Yao Yao sorriu. Eu gosto desse nome. Mas não podemos relaxar agora. Alguns lobos do bando caíram em armadilhas, mas os lobos atrás, depois de descobrirem esta armadilha, escolheram contornar. Yao Yao acariciou os dois filhotes de besta, e sem hesitar, subiu na árvore ao lado. Uma árvore alta, com olhos frios de animais abaixo. Mais assustadores à noite, assim que os dois filhotes de besta começaram a relaxar. Sentiram a grande árvore balançar. Estes lobos estavam batendo na árvore com a cabeça. A serpente estava impaciente. Linda irmã, eles vão bater nesta árvore. Gao que também estava em pânico. Suas patinhas agarram as roupas de Yao Yao. Linda irmã. A árvore vai cair, vamos cair, dizem as ameixas que o pequeno raposo caseiro. Achei. Uau, que felicidade. Yao Yao sente-se feliz por dentro. Mas ela parece surpreendentemente calma. Não se preocupe, eu estou aqui. Então, ela tira um grande saco de ração para cães embalado em verde. Ela rasga o saco e joga a ração para baixo. Ração para cães, cheirosa e deliciosa, cai sobre este bando de lobos selvagens. E funciona. Os lobos selvagens cheiram sem controle. Cheira bem. Os lobos primeiro cheiram com atenção, depois experimentam duas mordidas. Logo, descobriram que a ração de cachorro era deliciosa. Quando o bando de lobos, alimentado com a ração, parou de se importar com isso. Yao Yao desceu da árvore com os dois pequenos e tranquilamente tomou sua sopa de galinha. Havia fogo sob a sopa de galinha.
Os lobos ousavam não se aproximar, e a ração de cachorro ali era muito saborosa, então um tipo de equilíbrio muito estranho e muito mágico foi mantido aqui. Agao-ki estava alerta aos lobos e assustado com o fogo à sua frente. Ele estava tenso e ansioso. Yao Yao pegou uma colher de sopa de galinha, para aliviar a tosse, em sua tigela. Coma isso, você vai gostar. Agao-ki se transformou em sua forma humana, aceitando a sopa de galinha quente. Não foi a primeira vez que Yao Yao viu um beasmo mudar de forma, mas ela achava novidade toda vez. Ela observou a aparência humana do pequeno, uma criança adorável de cerca de 5 anos, tão bonita quanto um pequeno imortal. Se ela crescer, quem sabe quantas pessoas ela vai encantar. Quem é Xixig para ter tanta sorte? Para ter um filhote tão bonito, é realmente invejável. A sopa de galinha estava quente. Sopre antes de beber. Ao ouvir isso, Agao-ki imitou Yao Yao, soprou a sopa de galinha. E então a bebeu lentamente. Os olhos do pequeno prodígio brilharam. Yao Yao sorriu. Quem não ama frango? A forma de cobra deslizou para o corpo de Agao-ki. Agao-ki soprou a sopa de galinha. Alimentou a forma de cobra, com algumas mordidas. Yao Yao disse preguiçosamente, esses dois pequenos se dão muito bem. Depois que Agao-ki terminou uma tigela de sopa de galinha, ele se sentiu revigorado. Linda irmã. Lobos são feras. Mesmo que você os alimente, não se pode garantir que eles não atacarão Beasme. Vamos fugir agora. Não se apresse. Yao Yao mexeu em algo em seu espaço. Vocês sabem como o celo do imperador pequeno domou a Pantera Negra? Vocês não sabem. Por que vocês não assistem a Douyin? Em seguida, Yao Yao pegou uma pá enorme. E então olhou para o bando de lobos à sua frente. Vocês comeram minha ração de cachorro. Vocês deveriam ser capazes de falar direito agora? Au! 20 quilos de ração de cachorro finalmente saciaram aquele bando de lobos cruéis. Os lobos saciados tinham um olhar estranho e hesitante. Quem é o rei lobo? Saia! Yao Yao apontou para eles, e o lobo selvagem mais forte saiu com passos firmes. Ele rosnou algumas vezes. Yao Yao pegou sua pá e apontou para ele, eu vou te desafiar. O lobo selvagem abaixou a cabeça e rugiu. A forma de cobra, de Agao-ki ficou chocada. Linda irmã está desafiando o rei lobo. Bela irmã, tome cuidado. Fique tranquila. Dizendo isso, Yao Yao pegou a pá e começou a duelar com o rei lobo. Ela sentiu a força em suas mãos. Depois de completar a tarefa de ter um filho, uma das recompensas do sistema era uma habilidade comum, super força. Agora, lutar contra um Beasman também era uma forma de testar sua habilidade. Antes de viver, Sissi ficou muito tensa. Toda a cobra se contorceu desconfortavelmente. Agao-ki apoiou as pernas, inspirando profundamente várias vezes. Com um estrondo ensurdecedor, a pá de Yao Yao atingiu a cabeça do rei lobo selvagem. O rei lobo selvagem ficou tonto. Ela usou apenas 30% de sua força para nocautear o rei lobo selvagem. Este movimento foi bastante útil. Todo o bando de lobos cinzentos ficou assustado e recuou 2 passos. Agao-ki e Sissi arregalaram os olhos. A bela irmã tem tanta força? Assustador. Sissi estava muito admirada com a bela irmã de grande força e imediatamente se agarrou ao seu braço. Agao-ki, que se transformou em humano, olhou para o abraço dela com um pouco de hesitação, corando. Ele nunca foi abraçado por sua mãe. E nunca foi abraçado por outra Sishin. Ele era um pouco ganancioso pela breve caridez que sentiu nos braços de Yao Yao. Mas também se sentiu um pouco envergonhado em pedir um abraço. Afinal, eles não tinham muita relação. Ele balançou a cabeça. Sacudiu as esperanças em sua mente. Não demorou muito. O rei lobo acordou, sacudindo a cabeça, como desejava. Ele ficou confuso por um momento e então fez um gesto de submissão diante de Yao Yao. Os outros lobos cinzentos também fizeram um gesto de submissão. Agao-ki e Sissi ficaram chocados. Por que isso aconteceu? Yao Yao, como se estivesse acostumada, deu um tapinha na cabeça do rei lobo. De agora em diante, você é meu pequeno lobo irmão. Irmão, embora eu tenha vencido você, não quero sua posição de rei lobo. Seu bando de pequenos lobos ainda é comandado por você. Depois disso, Yao Yao tirou ração para cachorro de marca desconhecida, lacrada, de 5ª geração, de seu espaço. Esta é a marca favorita de um grande dia em meu pátio. Meu irmão mais velho, vou dar a vocês como presente de boas-vindas. Ei, não se apressem em comer. Esta coisa é diferente da carne que vocês caçam. A ração pode ser armazenada por muito tempo. Encontrem um lugar para escondê-la e abrana quando estiverem com muita fome.
Entenderam? O Rei Lobo parecia ter entendido e assentiu de forma muito humana. Au au au. Depois, Iau Iau assobiou. Este é o som com que o chamarei no futuro. Entendeu? Au au. O Rei Lobo uivou. Au au. Os lobos uivaram em uníssono. Iau Iau assentiu com satisfação. Os lobos abanaram as orelhas. Eles não entendiam o que era cachorro de luxo. Partiu. Iau Iau acenou com as lágrimas inexistentes de relutância em deixar seus subordinados. Nesse momento, Agao-ki disse com relutância, Linda irmã, preciso voltar para casa antes do amanhecer. Ao ouvir isso, Iau Iau ficou um pouco confusa. Sua casa permite que um garoto como você entre na floresta no meio da noite? Onde estão seu pai e sua mãe carinhosa? Isso deixou Agao-ki um pouco embaraçado. Uma família completa de homens-fera. É composta por unidades centradas em Sixing, e um Sixing geralmente tem muitos machos, e nem todos os machos têm o direito de ter filhotes. E o número de machos na família também é um padrão para medir a força de uma família de homens-fera. Sua família não tem Sixing, apenas um pai doente e ele que não cresceu. É a família de homens-fera mais fraca e invulnerável. Lágrimas encheram seus olhos. Linda irmã. Obrigado por me salvar, mas eu realmente preciso ir agora. Espere um pouco. Iau Iau esfregou o cabelo, sentindo que a sensação não era boa, e esfregou a cabeça de Agao-ki. Você, um garotinho, atravessando a floresta no meio da noite, está brincando com a vida? Se for sair, espere amanhecer. Os olhos de Agao-ki ficaram vermelhos. Eu preciso voltar, meu pai. Meu pai vai se preocupar comigo. Agao-ki apertou seu antigo grupo de peles de animal. Não sabia por que psicologia o impediu de mencionar que seu pai estava doente. Descobriu-se que seu pai foi vendido como escravo para a vila por um mestre carinhoso, por isso foi desprezado pela vila. Ele sabia que era impossível contar com um Sixing encontrado por acaso para ajudá-lo a salvar seu pai. Iau Iau olhou para aqueles olhos adoráveis como um pequeno imortal e seu coração amoleceu de repente. Ajoelhou-se e abraçou o garotinho. Pequeno guaxinim, não se apresse, não disse que não te deixaria ir para casa. O coração de Agao-ki deu um leve salto. O abraço carinhoso de Sixing era diferente do peito duro de seu pai. Ele nunca soube que o abraço de Sixing era tão quente, ele ansiava infinitamente por esse momento de suavidade e calor. Iau Iau suspirou, eu vou enviar o Buda para o oeste e te levarei para casa. Depois disso, ela deu um assobio, e o Rei Lobo com 2 lobos jovens retornou. Agao-ki e o ser parecido com uma cobra, que desconfiavam de feras, ficaram instantaneamente alertas. Mas no momento seguinte, eles viram o Rei Lobo deitado no chão, Iau Iau e 2 garotinhos cavalgando nas costas do lobo. Agao-ki e o ser parecido com uma cobra ainda estavam um pouco atordoados. Eles já estavam montados nos lobos que queriam devorá-los, mas Iau Iau disse casualmente, Agao-ki, aponte o caminho para te levar para casa. Enquanto Agao-ki indicava o caminho, ele abraçava Iau Iau com carinho. Ele não sabia como era uma mãe, seria assim? Gentil e calorosa. Quando ele via outras crias se mimando nos braços de mães amorosas em 10 aldeias, ele também desejava tanto ter uma mãe amorosa. Ele insistia com seu pai perguntando como era uma mãe amorosa, mas seu pai apenas acariciava sua cabeça e suspirava. Agao-ki pensava que a sua mãe amorosa devia ter sido uma orc muito má para poder abandoná-los, pai e filho. O pequeno Agao-ki, nos braços de Iau Iau, nunca pensou que o caminho de volta para 10 aldeias, saindo da floresta, seria tão curto. Ele sentiu uma grande relutância em se despedir. Nesse momento, o Rei Lobo parou. As 10 aldeias possuíam muitos orcs machos poderosos. Ele não ousava se aproximar de mais de 10 aldeias. Bom garoto! Iau Iau elogiou sem hesitar. O rabo do Rei Lobo balançou minimamente. Agao-ki olhou confuso para Iau Iau. Linda irmã. Você não vem para casa comigo? Você salvou minha vida. Meu pai e eu seremos gratos. Iau Iau acariciou a cabeça do pequeno garoto e riu. Visitar tão tarde da noite não é conveniente, então acho que não irei. Ele percebeu que a vila era um pouco familiar, foi porque foi a primeira a não parar por causa dos cálculos do sistema de nascimento. Ele jogou o marido raposa em uma vila e saiu naquela mesma noite. A floresta e a vila pareciam todas iguais. Portanto, embora fosse um pouco familiar, Iau Iau não a reconheceu. Iau Iau o empurrou levemente. Está quase amanhecendo, vá logo levar o remédio para seu pai. Sim. Ao se despedir da linda irmã, o pequeno filhote de raposa sentiu uma onda de relutância, ele também não entendia por quê. Embora tenham passado apenas um curto período de tempo juntos, por que ele se apegou tanto?
Por que se sentiu tão relutante em se separar? No final, Agao-ki deu 3 passos para trás e deu 3 olhares para trás, e então correu de volta para a vila. No entanto, quando o pequeno Agao-ki correu para a caverna com as ervas medicinais, ele viu que a caverna de sua casa, que por anos não recebia visitantes, estava cercada por muitos orcs. Agao-ki correu apressadamente. Do outro lado, o rei lobo puxou a barra de suas calças com os dentes, parecendo implorar. Yao Yao montou nas costas do rei lobo e foi até uma caverna. Dentro da caverna, havia uma rainha fraca prestes a dar à luz. Yao Yao tirou o estetoscópio e ouviu os sons dentro de sua barriga, trabalho de parto difícil. Era tarde demais para administrar a injeção de ocitocina. Se demorasse mais, os filhotes dentro de sua barriga provavelmente sufocariam até a morte. O rei lobo ficou imediatamente ansioso e girou no lugar. Garotinho, você acredita em mim? O rei lobo acenou com a cabeça confuso. Alvô, mantenha calma, entendeu? Au! Sentada como uma cobra em um canto, bem longe do rei lobo. A linda irmã é tão poderosa. A pequena cobra observa com cada vez mais admiração. Yao Yao tirou ferramentas do espaço, colocou uma máscara e luvas, e então injetou um tranquilizante na loba. Começou a cirurgia de ligadura de trompas. Ao mesmo tempo, a caverna de Agao-bai abrigava muitas pessoas. Na frente estavam 2 pessoas, uma era a irmã de Agao-bai, Lin Jiao Agao-yui, e a outra era a filha do chefe da aldeia de Shikun. Lin Jiao Agao-zi. Agao-bai já foi o homem mais bonito da aldeia Agao, no tratamento. Uma vez impediu Agao-zi de perseguir Agao-bai, mas no final Agao-bai não foi para a cidade de todas as bestas, nem ficou com Agao-zi. Depois que o homem do mundo exterior que veio para a aldeia Jingjian foi encontrado, ele foi abandonado pelo homem do mundo exterior, e Agao-bai foi vendido. Diante disso, Agao-yui ficou muito preocupada, sentindo-se culpada para com Agao-bai. Neste momento, o fraco Agao-bai se levantou. No meio da noite, o que vocês estão fazendo na minha casa? Ela claramente estava muito fraca. No entanto, cada palavra e ação revelava uma doença, sem ousar sufocar as pessoas como antes. O homem de Shimei, Agao-zi, soltou uma risada zombeteira. Agao-bai, você está quase morrendo. Se você tivesse me escolhido naquela época, a vida nunca teria se tornado assim. No entanto, o homem, fraco, apoiado na moeda, fui eu quem a persegui. Ela não me valorizou. Agao-zi ficou furioso ao ouvir isso. Você está louco? Até agora você ainda está obcecado por aquela mulher selvagem? Ela já fez de tudo. O que há de tão bom nela? No entanto, Agao-bai disse com muita seriedade. Eu a amo. Nunca vi uma mulher como ela. De onde ela veio? Para onde ela vai? Eu não sei. Só me lembro que eu a amo. Dizendo isso, ela tossiu sangue. Vocês vão embora. Eu não posso romper o contrato de companheirismo em meu corpo. Agao-yui sentiu pena do corpo de seu irmão. Por que você está se afligindo tanto? A vida não é fácil. Neste momento, Agao-bai não tinha mais forças para falar, parecia. Não precisa, irmão. Nesse momento, o pequeno Agao-ki se jogou em seus braços. Um sorriso apareceu no rosto de Agao-bai. Ela pôde ver a aparência dela nos olhos de Agao-ki. Ela sorriu para Agao-yui e disse, Irmã, eu não posso romper meu contrato de companheirismo com ela. Este é meu último desejo. Pela nossa fraternidade, ajude-me a criá-la. Tudo bem? Ao ouvir isso, Agao-zi ficou furioso e disse, por que você não quer fazer um contrato comigo? 5 anos atrás você não queria. Agora 5 anos se passaram. Nesses 5 anos, ela veio te ver alguma vez? O que é melhor em mim? Agao-yui falava com mais raiva. Você quer, você tem que querer. Se você não quiser, você tem que querer. Eu vou pedir para minha mãe te salvar. Contanto que você viva, você me deve uma vida. Você será meu macho. Ao ouvir isso, Agao-bai tossiu violentamente. Não, não precisa me salvar. Mas Agao-yui não suportava ver seu irmão morrer. Ela acenou com a cabeça e concordou em nome de seu irmão, magro e doente. Agao-ki chorou e gritou, eu tenho o remédio. Voltarei em breve. Agao-ki chorou e gritou, não precisamos nos juntar a outras famílias. Papai não precisa ser humilhado. Ao ouvir isso, Agao-bai de repente parou de lutar. Aqui, você foi coletar ervas? Agao-ki chorou e acenou com a cabeça. O xamã me ensinou a medicina. Subi a montanha à tarde da noite para coletar ervas. Bi-Xingrin finalmente deixou a caverna. Agao-bai mastigou e engoliu a erva. É útil? Agao-ki perguntou ansiosamente.
Gao Bai sentiu a vitalidade diminuir rapidamente, mas ele ainda forçou um sorriso. É útil, obrigado. Aqui, do outro lado, Yao Yao, a barriga da loba. Quando ela abriu, o lobo estava muito ansioso. Ele não conseguia parar de fazer sons de chiado. Mas o corpo ainda estava no lugar, observando nervosamente. Olhando e olhando, ela arranhou o chão com as patas dianteiras. Finalmente, ela se deitou e sussurrou suavemente. Yao Yao pegou um filhote de lobo após o outro. Então ela entregou os filhotes ao lobo macho. Ele costurou a loba rapidamente. Mas diante dos filhotes, o lobo macho estava desajeitado. Yao Yao não pôde deixar de repreender. Você não sabe ser pai, não é? Lambeu o líquido amniótico do nariz e da boca. Para que eles pudessem respirar, o lobo macho começou a se atrapalhar. Enquanto ele fazia isso, ele foi repreendido e desprezado por Yao Yao. Mas ele não ousava ficar bravo. Afinal, a vida de sua esposa e filhos estava nas mãos deste humano benevolente. Yao Yao costurou a loba. Depois, ela voltou para salvar os filhotes. Depois de lidar com as expectativas, 5 filhotes de lobo estavam bem, mas o sexto estava fraco e prestes a morrer. Quando o lobo viu que o filhote mais novo não estava bem, ele decidiu desistir. Mesmo a loba, que ainda tinha alguma consciência, não prestou muita atenção. Na natureza, é difícil para os lobos criarem filhotes fracos. Ser abandonado é comum. Mas Yao Yao não queria desistir. Ela usou um canudo para sugar o líquido amniótico de suas narinas e boca. Cerca de 10 minutos depois, o pequeno e sexto finalmente se moveu lentamente. O lobo e a loba eram diferentes. O pequeno e sexto não estava morto. Voou. A maternidade da loba foi despertada. Ela suportou a dor física para ver o filhote de lobo e descobriu que o filhote de lobo estava realmente mamando. Ele cutucou gentilmente a palma de Yao Yao. Parecia estar expressando gratidão. Finalmente, Yao Yao saiu da caverna com o lobo e a água. O lobo se apressou em chamar alguns lobos jovens para acompanhá-lo para se despedir dele. A atitude do lobo era completamente diferente da anterior. O chefe Sishin salvou sua esposa e filhos, e eles eram os benfeitores de toda a família. Agora, o lobo estava verdadeiramente convencido. Nesse momento, Yao Yao olhou para o céu, sem saber o que estava acontecendo. Apenas suas pálpebras estavam pulando. O que ele não percebeu foi a marca da raposa dentro do Mifu. Secretamente representava que seu neto da raposa estava em perigo de vida. Ele tocou suas pálpebras e disse, estou um pouco preocupado com Xiao aqui. Vamos encontrá-lo. Quando criança, ele olhou para ele de chão em branco. A linda irmã era como um deus besta. Ela pode salvar os mortos e curar os feridos. Ela até salvou um filhote de lobo que já estava morto. Isso era algo que nem mesmo o xamã podia fazer. Era muito mágico. A linda irmã deve ter algo a ver com o deus besta. Este é o seu segredo. Ele não contaria a ninguém. Quando chegaram à caverna de Agaoki, Yao Yao franziu a testa inevitavelmente. A caverna estava baixa, escura e úmida, sem luz solar. Viver lá por muitos anos era muito ruim para a saúde. Agaoki, tão bonito e um garoto tão obediente e sensato, morava em uma caverna com tão mais condições. Como a mãe vingativa dele criou o filho. Ao entrar na caverna, ele sentiu que o dono da caverna era muito exigente. Embora a caverna estivesse impecável, estava limpa. Nesse momento, Yao Yao ouviu o choro de Xiao Agaoki. Sua mão pousou suavemente no ombro do pequeno cara. Agaoki levantou seus olhos cheios de lágrimas e viu Yao Yao. No segundo seguinte, ele se jogou e a abraçou, com lágrimas escorrendo incontrolavelmente. Estou quase morrendo. Yao Yao olhou para a cama de pedra. Em seus dedos estava um belo e requintado lobo branco. Que lobo lindo! Yao Yao rapidamente tirou um estetoscópio do espaço e colocou uma extremidade em seu peito. Pneumonia grave requer gotejamento. Yao Yao imediatamente ordenou, aqui, vai encontrar um galho comprido. Agaoki enxugou as lágrimas e se virou para procurar um galho. Yao Yao tirou antibióticos do espaço. Quando Agaoki encontrou o galho grande, Yao Yao desinfetou o braço de Agaoki e aplicou uma injeção subcutânea. Xiao Agaoki e o pequeno dragão nunca tinham visto tal exibição. Eles viram Yao Yao se curvar e acariciar a cabeça de Agaoki, e depois sentir sua têmpora. O calor em seu pescoço e corpo. Xiao Agaoki corou depois de sentir isso. Linda irmã. Embora eu, o vingativo, seja bonito, mas ele é magnético. Eu sei, senão como você nasceu. Ao ouvir isso, o rosto de Xiao Agaoki ficou ainda mais vermelho. Ele estava um pouco envergonhado. Então você não pode me assediar vingativamente.
Yao Yao deu uma volta e deu uma batidinha na cabeça do pequeno. O que você está pensando em tão tenra idade? Eu sou um médico, estou curando a doença dele. Xiao Agao que corou levemente. Ele olhou para Yao Yao e depois para Fu Shou, que estava inconsciente na cama. Ele realmente sentiu que a química e Fu Shou eram um bom par, mas infelizmente ele já tinha um parceiro e romper o relacionamento. O macho sofreria um grande dano, levemente ferido gravemente e até a morte. Ele não podia deixar Fu Shou romper seu próprio relacionamento de companheiro, caso contrário, seus olhos brilharam para Yao Yao. Ele definitivamente quer que ela seja sua mãe. Depois de 3 frascos de água caírem, os dedos do macho se moveram. Parecia que estava funcionando. Os olhos de Agao Bai se moveram ligeiramente. A voz era um pouco familiar. Ele abriu os olhos lentamente e uma bela figura apareceu. Era a pessoa que ele sonhava. Yao Yao balançou a cabeça na frente dele. Ele acordou. Agao Bai piscou os olhos. Ele estava sonhando? Parece que ele acordou. Ele está delirando? Yao Yao olhou para sua expressão atordoada e hesitou. Xiao Agao que chorou e abraçou Agao Bai. Pai! Você acordou! Você finalmente acordou! Os olhos de Agao Bai se arregalaram. Não é um sonho. Ele enlouqueceu de febre? Yao Yao colocou o estetoscópio em seu peito para ouvir seus sons pulmonares. No segundo seguinte, Agao Bai ficou rígido. Toque, toque, toque. O que você está fazendo? Uma fina camada de rubor apareceu no rosto fraco de Agao Bai. Você está tocando? Está melhor, mas a beleza. Yao Yao abaixou o estetoscópio e sorriu educadamente, olhando para ele. Mas Agao Bai na frente dele estava com os olhos arregalados e atordoados. A pessoa está viva, mas na verdade já está morta. Yao Yao estava um pouco confusa. Xiao aqui, Fu Shou sempre é tão bobo assim? Ele realmente enlouqueceu de febre? Agao que balançou a cabeça. Não, meu pai não é bobo. Talvez ele tenha acabado de acordar e melhore em breve. Agao Bai ouviu a conversa deles. Ela soltou um longo suspiro e não corrigiu Yao Yao, que acabará de se levantar. Agao que segurou a mão dele. Linda irmã, para onde você vai? Agao que não queria que ela fosse embora. Um pedido relutante emanou de seu coração. O garotinho não sabia de onde havia prendido aqueles olhos mimados. Isso fez Yao Yao amolecer instantaneamente. Eu só vou dar uma volta, não vou embora por enquanto. Levou um bom tempo para que seus sentimentos fossem comovidos antes que ela descobrisse o que aconteceu através da descrição de Agao que. Ele se levantou um pouco rigidamente. Agao que gritou ao lado. Pai, linda irmã disse que a mão onde você tomou a injeção não pode se mover. Agao Bai disse significativamente. Você realmente o escuta. Não sei se é uma ilusão. O pequeno Agao que sentiu um toque de ciúme flutuando no ar, mas quando ele quis ter certeza, viu um leve sorriso nos lábios finos e nos olhos. Agao Bai parecia bastante feliz. Até seus olhos, que há muito não mostravam vitalidade, pareciam ter ganhado vida. Parecia haver algo novo. Neste momento, Agao Bai olhou ao redor. Pai, você está procurando por alguma coisa, aqui? Há algo que possa cobrir meu rosto? Agao que ficou muito confuso com o comportamento incomum de Agao Bai. Pai, por que você está fazendo isso com o seu rosto? Agao Bai de repente soltou um longo suspiro, seus dedos inquietos enrolados. A injeção realmente acabou. Yao Yao se aproximou passo a passo para tirar a agulha. Agao Bai desejou que o tempo parasse ali, olhando para ele sem piscar. Nesse momento, Yao Yao de repente falou, seu clã tem aprendizes de sacerdote que sabem dançar? Ele é como você. Um beasma Agao Bai. Agao Bai cerrou os punhos e balançou a cabeça. Nunca ouvi falar. Na aldeia de Shikun, do outro lado. Agao Shin, o chefe da aldeia de Shikun, já estava sentado à cabeceira da cama de sua filha. Como foi ontem à noite? Agao Zi começou a gaguejar. Mãe, eu não entendo. Ele é um escravo beasma abandonado por Sishin. Por que eu tenho que me casar com ele? Ao ouvir isso, Agao Shin ficou furioso. Eu te disse para aquecê-lo gentilmente. O que exatamente você fez? Você não zombou dele friamente de novo? Agao Zi murmurou baixinho. Ele quase se tornou um escravo beasma. Naquela época, eu o fiz olhar para baixo para ele. Você está confuso. Os dedos esguios de Agao Shin cutucaram a cabeça de Agao Zi. Você simplesmente não entende por quê. Desde criança, te deixei buscar Agao Bai. Você sabe por que ignorei as dificuldades de Agao Bai por tantos anos? Agao Zi balançou a cabeça. Isso é porque eu estava criando condições para que você o conquistasse.
Beas são parabeasmen que despertaram sua linhagem. Parabeasmen comuns, a capacidade de combate é semelhante à de feras. Apenas os homens-fera que despertaram a linhagem antiga podem cultivar. Marcas de feras aparecerão nos rostos daqueles que despertaram. De 1 a 3 rodadas são as batalhas de feras, e de 4 a 6 rodadas são as recompensas de feras. A linhagem dos homens-fera também tem atmosfera comum. Linhagem comum, linhagem de alta classe, linhagem antiga. Deixando Agao-bai, ele é o único descendente de linhagem antiga na Vila Chili. A linhagem da tribo Agao é a mais alta. Quanto mais bonito o visual, não há dúvida. Agao-bai é o homem-fera mais bonito da Vila Agao. Ao ouvir isso, Agao-zi abriu a boca instantaneamente. Então, mãe, você o deixou curar o fundo do poço da vida dele? Assim, se eu der apenas um pouco de calor, ele virá comigo. Muitas coisas são confiadas a mim para cuidar de Agao-bai. Agao-zi sentiu como se um raio tivesse caído do céu. Você quer dizer que Shishig de Agao-bai nunca o traiu? Ele também não deveria ser um escravo de fera. Agao-zi se lembra claramente que, embora Agao-bai fosse fisicamente fraco desde o nascimento, ele não era tão fraco antes. Foi só depois de confirmar que ele foi vendido por Sisu que ele de repente ficou desanimado. Em seguida, ele ficou gravemente doente várias vezes. Desde então, exceto quando ele encontra o pequeno Agao que ele tem um sorriso, quase completamente com uma expressão de morte. Agao-zi passou pela caverna de Agao-bai várias vezes. Ele o viu tocando seu próprio totem, a ponta de suas unhas arranhando algumas vezes, querendo destruir o totem. Mas ele não conseguia suportar, e mais tarde se tornou sua obsessão amarga. Agao-bai realmente gosta dele. Embora Agao-zi não entenda como um macho neste mundo pode gostar tanto de uma Sishing, ele o abandonou e o vendeu. Mas se tudo isso for falso e for uma mentira que sua mãe inventou para atingir Agao-bai, para fazer Agao-bai desistir da Sishig de uma raça estrangeira, meu Deus, isso é muito assustador. Agao-shin repreendeu sua estúpida filha. Embora Agao-bai não tenha despertado, ele ainda mantém a última gota da linhagem antiga da Vila Chili. Ele só pode se tornar um homem da Vila Chili. Tornar-se seu homem. Tudo o que fiz foi para a vila. Dizendo isso, ele ordenou baixinho à filha. Você sabe o quão contra o céu é a linhagem antiga da Vila Chili? Do outro lado, Yao Yao suspirou. Que pena que não há seu lindo homem-fera de raposa branca nesta vila. Agao-bai registrou todas as suas expressões. O que ele está pensando? Ele quer confirmar se foi vendido? Agao-bai riu de si mesmo. Embora o tempo que passaram juntos tenha sido de apenas algumas dezenas de dias, foram os dias mais brilhantes de sua vida. Mas já que ele o vendeu e o abandonou, por que ele voltaria para procurá-lo? Agao-bai relembrou os dias em que estavam juntos. Depois de atingir a idade adulta, Agao-bai precisou de 3 meses. Usando as vestes sacerdotais deixadas pela família, dançando a dança do sacerdote. Ele não pode remover a maquiagem durante esse período. Não tinha nem nome próprio. Na verdade, no dia seguinte ao retorno para a aldeia, ele já poderia tirar a maquiagem e ser ele mesmo. Para que Yao Yao visse sua glória e soubesse seu nome. Mas quando ele acordou, já tinha partido. E ainda o venderam, apenas 3 peles finas, venderam por um preço muito baixo. Poderiam vender por mais caro. Sendo assim, ele não se reconheceu mais. Vendo as costas dele se afastando, Agao-bai sentiu uma leve angústia. Ele iria embora de novo? Abandonando-os, pai e filho, mais uma vez. Agao-bai abaixou a cabeça, voltando à sua aparência sem vida de antes. Nesse momento, a porta foi aberta. Agao que explicou com alguma tensão, em nome de seu pai bestial, bela irmã. Meu pai bestial é assim mesmo, ele é muito indiferente com todos os Sishan, não se equivoque. Mas, com base na intuição de Yao Yao, ela sentiu que o pai bestial de Agao que o estava mirando um pouco. Mas é compreensível, a maioria dos machos bestiais são protetores. Yao Yao sorriu e bagunçou a cabeça de Agao que uma loba acabou de dar à luz e eu preciso ir vê-la todos os dias nos próximos dias. Agao que olhou para ela com relutância. Então você volta? Eu voltarei. Seu pai bestial também precisa pescar por 5 dias seguidos. Não irei embora durante esses 5 dias. Agao que então sorriu brilhantemente. Bela irmã, volte logo. Aki vai preparar comida gostosa para você. Agao-bai ouviu tudo que eles conversaram do lado de fora da caverna, palavra por palavra. Animal podre. Agao que correu até Agao-bai. Sua doença ainda não sarou. Por que você saiu? Agao-bai olhou para Agao que. Você vai pegar carne na aldeia?
Como um macho adulto da aldeia, Agaubai não recebe suprimentos da aldeia, mas Agauki é um filhote da aldeia. A cada certo período, ele recebe carne distribuída pela aldeia para que o filhote Agau possa sobreviver bem. Agauki soou as mãos. Papai, hoje à noite não tenho carne para comer. Ele gosta de comer. Ao ouvir isso, Agauki deu um tapa na testa. Certo. Como eu me esqueci, a bela irmã gosta de comida queimada, mas eu não sei usar fogo. O que fazer? Agaubai ficou em silêncio, pegou gravetos na floresta próxima. No caminho para pegar a carne, Agauki de repente se lembrou. Meu pai bestial conhece a bela irmã? Como ele soube que ela gosta de comida? Talvez ela tenha mencionado isso enquanto conversavam na caverna. Esquece, não importa mais. Agauki chegou ao local onde os filhotes da aldeia 10 recebiam comida. Depois de serem olhados agressivamente por alguns machos da tribo Agau, eles jogaram para ele ossos e cabeças de animais selvagens que a tribo inteira descartou. O bom humor de Agauki despencou instantaneamente, mas ele ainda perguntou hesitantemente, tio, você deu errado. No entanto, o macho da tribo do lago não se importou com ele. Agauki implorou humildemente, peço que você vingue. Por que você não está grato? Eu te dou algo, é minha bondade, disse ele, e então perguntou, você morreu na vingança. Se você morrer, você receberá boa carne. Agauki ficou furioso, seu rosto vermelho. Você morreu na vingança. O que você está falando, seu pequeno raposo? Quer ser espancado? A expressão daquele orc do lago ficou vermelha. 2 marcas de fera apareceram em seu rosto. Ele era um guerreiro de 2 marcas. Ele socou Agauki. Se esse soco atingisse Agauki certamente ficaria gravemente ferido. No entanto, neste momento, seu punho foi pego por uma grande mão. Viu-se um macho fraco em vestes brancas, com fios de cabelo branco que tinham uma beleza desgrenhada. Era incrivelmente bonito. Ele estava pálido devido à fraqueza, até a cor de seus lábios estava branca. Mas mesmo em sua fraqueza, ele conseguiu no último momento. Ele pegou o punho do oponente. Agaubai. Aquele homem fera do lago mexeu o punho e descobriu que não conseguia movê-lo de jeito nenhum. Ele ficou secretamente chocado com a força de Agaubai, mas para manter as aparências, ele soltou o punho. Você veio bem a tempo. Eu fiz essa comida para você, mas ele não quer. Diga-me, o que você acha dele? Ele está me intimidando, meu filhote, e ainda me pede para ensinar uma lição ao meu próprio filhote. Eles se atrevem a nos intimidar tanto, responsável por ambos os lados. Agaubai olhou para ele com indiferença. O punho do oponente ainda estava na mão de Agaubai, incapaz de se libertar. Peça desculpas a Agauki, ou eu quebrarei seu braço. Um tom fraco, mas palavras cruéis. Um guerreiro de uma marca ao lado riu. Agaubai, que grande coisa você está falando. Temos apenas 5 guerreiros de uma marca e um guerreiro de 2 marcas. Você ainda pode, diante de nós, cortar o braço de Agauki? Mas não é fácil você ainda estar vivo, disse o guerreiro fera que não sabia a verdade. Ele queria dar um tapa no ombro de Agaubai. Não toque nele. Neste momento, Agauki apressadamente disse. Ele disse imediatamente a Agauki, desculpe. O que você está falando? Aqueles guerreiros da tribo do lago sentiram que algo estava errado, mas Agauki não respondeu a eles. O som foi muito baixo, não ouvi bem. Hai, Agaubai disse suavemente. Desculpe, Agauki disse com força. Só então Agaubai soltou o punho. Mas Agauki de repente se ajoelhou e fez uma reverência. Desculpe. Os guerreiros bestiais ao lado ficaram muito confusos. Agauki, o que há com você? Você não precisa ter tanto medo de Agaubai. Ele é tão fraco. Cala a boca. Agauki viu Agaubai abaixar a cabeça e ir pegar ossos e vísceras. Dele imediatamente um bom pedaço de carne. Senhor Agaubai, Senhor Agauki, por favor, pegue esta boa carne. Agaubai disse fracamente. Não, obrigado. Isso é o suficiente. Ele gosta de comer isso. Depois que Agaubai e seu filho saíram, os guerreiros bestas cercaram Agauki. Capitão, o que está acontecendo com você? Por que você tem medo de Agaubai? Quem diria que Agauki cerrou os dentes? Aquele Agaubai não é simples. Nunca mais o incomodem. No momento em que Agaubai olhou, Agauki sentiu uma pressão como uma montanha esmagando. Ele sentiu que seus ossos e carne seriam esmagados centímetro por centímetro. Parecia que enquanto ele quisesse, sem falar em um braço, ele poderia tirar sua vida facilmente. Era muito assustador. Nem mesmo os 3 guerreiros bestas lhe deram essa pressão. Pensando nisso,
Seu rosto ficou cinza. Não falem mais sobre o que os forasteiros dizem. Pensando nisso agora, a Gaozi deve fazer amizade com a Gao Bai. Talvez não seja apenas porque ele é bonito. Se esforcem mais. Não seja um capanga. Você nem sabe como morreu. Depois de alimentar os 6 filhotes do rei lobo com leite em pó, Yao Yao pensou nas palavras de Agao que de manhã. Já que você vai visitar alguém, não é bom ir de mãos vazias. Maninho, vamos devagar no caminho de volta. Vou procurar por vegetais selvagens na beira da estrada. Logo depois, Yao Yao gritou e parou. Isso é cogumelo de chá? Há tantos deles. Então ela pegou um saco e começou a juntar os cogumelos de chá. O pequeno dragão não entendeu. Rasga, 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 mas eu vi alguns homens-fera morrerem depois de comer essas coisas. Não podem ser comidos. Yao Yao também não entendeu. Mas por alguma razão, ela conseguiu entender o olhar de dúvida da pequena cobra facilmente. Não se preocupe. Isso não só é comestível, mas também delicioso. Vamos secá-lo e reservá-lo como comida seca. Mais tarde, podemos adicionar um pouco ao assado de carne e frango. Ainda peguei alguns ovos de pássaro a caminho de volta. Posso dar um bom suplemento aos 2 pequenos. No entanto, quando chegamos à caverna, Yao Yao encontrou uma fogueira na entrada da caverna. Uma panela de pedra estava montada sobre a fogueira, e um pequeno fogo estava cozinhando uma sopa de ossos saborosa. Yao Yao se aproximou com alguma surpresa. Que cheiro delicioso! Agao Qi, você fez isso? Agao Qi voltou correndo, segurando as pílulas de pedra que o subassistente acabará de fazer. Linda irmã! Esta é feita por mim e pelo subassistente. O subassistente disse que o corpo de Yao Yao é delicado, e se não for cozido vivo, eles ficarão doentes facilmente se comerem. Depois de dizer isso, Agao Qi resmungou em seu coração. No entanto, não vi outras Yao Yao na aldeia de pedra fazendo comida assim. Talvez outras aldeias usem fogo. Yao Yao não se importou. Seu subassistente é tão capaz. Sua mãe de Jade deve ser muito feliz. Dito isso, Agao Qi aproximou-se com uma expressão complexa nos olhos.